O poder do yoga na desinflamação do seu corpo, da sua mente, da sua vida. Eu sei que no geral a gente fala aqui sobre a Ayurveda, mas hoje eu quero falar sobre yoga e eu quero te contar como essa ciência milenar, essa sabedoria milenar, ela é poderosa para você. E se você pensa que você é muito agitada, que a sua vida é muito corrida e que você não consegue parar e, portanto, jamais vai conseguir ser uma praticante de yoga, eu também pensava assim. Então, se você está no YouTube, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, ativa as notificações e bora conversar depois da vinheta. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Primeira coisa muito importante que é legal a gente falar. Quando a gente fala de yoga, existem várias modalidades de yoga. Então, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa, Iyengar e assim por diante. Então, assim, não existe, na verdade, uma competição para saber qual é a melhor modalidade do yoga, porque o Hatha Yoga é isso, o Ashtanga é aquilo, não sei o que. Cara, primeira coisa muito importante, foge de quem fica defendendo a sua modalidade de yoga. Por que foge? Vou ser muito sincera contigo. Quem tá nesse papo não entendeu o que é realmente o yoga. Se a pessoa diz que é sua instrutora, seu instrutor e assim por diante, e nem consegue simplesmente fazer uma prática sem competir, já fica com o pé atrás. Eu ficaria, tá? Por quê? Porque yoga não é competição. Yoga é... Eu não vou nem dar um conceito aqui de yoga, mas eu quero conversar contigo uma experiência de yoga, tá? Então, assim, quando a gente pensa em yoga, quando a gente pratica o yoga, de fato, assim, com o coração, se entregando para aquele momento, para aquela aula, para aquela respiração, para aqueles 5 minutos, enfim, para aquilo que você se propôs a fazer, quando você se entrega sem julgamentos, é muito difícil você não sair daquele pequeno momento que seja, de alguma maneira transformada. Seja uma transformação física, no sentido de eu estou esgotada, fiz uma prática e fiquei super revigorada. Seja uma transformação emocional, ou seja, eu estava muito triste, comecei a prática muito ansiosa e de repente as minhas emoções foram mudando ao longo de uma prática. Seja algo muito mais profundo, um processo de autopercepção ou mais de autoconhecimento, um processo de prática meditativa profunda, seja lá o que for, a gente muda. A gente muda alguma coisinha que seja. Se a gente não muda, é que a gente não se entregou por completo. É muito louco, mas é verdade. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, não existe a melhor modalidade de yoga, mas existe aquela que você mais se identifica, que você curte. E às vezes ela muda de um momento para outro. Às vezes tem um momento que a gente está se identificando muitíssimo com uma modalidade e de repente a gente não está mais, a gente mudou e foi para outra. Ou a gente volta, e assim por diante. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não é uma experiência que tem que ser quadradinha, que tem que ser dentro de uma forma encaixadinha, não é nada disso, é a sua experiência. É o seu corpo, é a sua mente, é o seu sistema nervoso, são suas emoções, é a sua vida, percebe? Então isso é muito importante de dizer, isso é muito importante de falar claramente, porque eu sei que muita gente fica buscando qual é a melhor prática, qual é o mais isso, o mais aquilo, mas isso não vai contribuir para você realmente transformar a sua vida com yoga, para você realmente desinflamar a vida com yoga. Dito isto, eu vou contar para você com qual modalidade do yoga eu trabalho. Então, no geral, eu utilizo a prática restaurativa do yoga, mas também utilizo o Vinyasa Flow, que é uma modalidade que, para mim, é muito linda, é muito meditativa. O decorrer da prática é muito meditativo, porque te põe em estado de flow.
E o estado de flow, a meu ver, é um estado de completa liberdade. É um estado que te põe num lugar que é tão gostoso de experimentar, que é tão livre, que é tão diferente, que é tão seu, que é tão autônomo, autêntico, é tão potente, que é muito bom quando a gente chega nesse estado. E por isso é muito, muito legal, é muito bom a gente se entregar sem julgamento a essas práticas ou a essa prática. E eu não estou dizendo que os outros tipos e modalidades não te permitem isso, mas essa foi a que permitiu para mim. Então é a minha experiência, saca? Que é diferente de eu dizer para você, faz que você vai adorar. Não, cara, experimenta todas. Vê a que você mais gosta, que mais flui, que te deixa nesse estado. Isso é legal, que te coloca em outro patamar, que de repente não é esse que eu tô narrando, mas vai ser um mais gostoso para você. É muito bom quando essa diversão, essa liberdade com o flow tá presente. É isso, é muito lindo. E o Vinyasa Flow, então, para você atingir, né, um estado, seja esse que eu estou narrando, claro que essa é a minha experiência. Mas assim, o que faz o Vinyasa Flow? O que caracteriza? Caracteriza movimento sincronizado com respiração e sincronizado com um ponto focal que a gente chama de drishti. Ou seja, cada movimento do flow, o flow tem pouca permanência. Tem permanências? Tem. Essas permanências, elas, você sente aquele calor, o que faz muito sentido para o Ayurveda, para a eliminação de ama, de toxinas. Então, o seu corpo elimina toxinas o tempo inteiro, e eu nem estou dizendo que esse é o principal objetivo da prática, mas isso também acontece, tá? Mas olha só, quando eu alio meu movimento e respiração com os asanas do yoga, eu vou entrando nesse fluxo energético que vai me permitindo sair completamente renovada e que vai me permitindo entrar em um outro estado mesmo, em uma outra dinâmica, em um outro fluxo, que eu não vou nem chamar de pensamento só, mas de sentimento, de emoções. Os pensamentos, eles vão diminuindo aquele fluxo chato de preocupações, por exemplo, de ansiedade, de tristeza. A gente vai cada vez mais se distanciando desses pensamentos tóxicos e vai permitindo, então, que esse fluxo de energia provocado pelo prana, por esse ar renovado que vai entrando no nosso corpo, a gente vai, então, permitindo, pouco a pouco, que esses pensamentos tão ruins, tão tóxicos, essa toxina acumulada no corpo, seja no corpo físico, seja no corpo mental, emocional, na vida, seja substituída por esse estado de flow, por esse estado de movimento leve, de flexibilidade, de leveza. A palavra é leveza, não tem como substituir essa palavra, mas é leveza com felicidade, é leveza com foco. Isso é muito legal, porque não é o movimento pelo movimento. Cada vez que eu foco o meu olhar na aula, cada vez que eu faço determinado asana e digo assim, ó, olha, sei lá, foca num ponto, né, um asana de equilíbrio, foca num ponto na parede, foca num ponto, sei lá, no dedo do seu pé, no dedo da sua mão, olha por cima da mão. Esses pontos focais, eles vão trazendo a concentração para esse momento, mas não só. Essa concentração, ela sai do tapetinho depois e se espalha para a sua vida. Esse flow vai pouco a pouco saindo do tapetinho, espalhando-se por todas as esferas da sua vida. Então, olha só o que eu estou dizendo, que você vai sentindo os efeitos do Vinyasa Flow no seu corpo, na sua concentração, a melhora da capacidade de concentração, no seu sistema nervoso central, como se ele fosse repaginado, como se ele fosse reconfigurado completamente, mas também a sua vida vai desinflamando. E quando você alia tudo isso com o seu corpo, partindo das suas necessidades, partindo do seu corpo, partindo do que você precisa aqui e agora, aliando junto com essas suas necessidades, com o seu corpo, com o que você precisa, práticas do Ayurveda relacionadas à rotina, alimentação, ao seu equilíbrio físico, ao seu equilíbrio emocional, isso
torna-se uma potência gigantesca, que eu nem quero te contar, porque eu quero que você experimente ainda com o programa Metamorfose que virá. Bom, agora eu vou te contar um pouquinho do yoga método restaurativo, tá? Que são os dois métodos que eu trabalho. Trabalho mais com vinyasa, mas o método restaurativo também é super importante. Por quê? Porque nele, olha que legal, ao contrário do vinyasa, que é movimento, 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 como o nome está dizendo, um método restaurativo é aquele que você vai ficar paradinha. Não é por isso que você não sinta o efeito do yoga na sua vida. Não significa que você não vai sentir flow, não significa que você não vai aumentar o seu processo, o seu fluxo de autoconhecimento, e não significa também que você não vai ter uma melhora significativa do sistema nervoso central, porque você vai, e vai ter com um método onde você fica paradinha. Olha que lindo. E é tão lindo o método restaurativo que com um único asana você pode acessar muita coisa no seu corpo, você pode acessar muitos lugares, você pode acessar uma prática muito meditativa, fazendo nada, deixando vir. Deixa vir e passar pensamento, só isso. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê.